coisa sobre sua vida passada? Quase todo mundo que acredita em reencarnação tem essa curiosidade. Existe um espaço multidimensional que carrega as suas informações, suas experiências, suas memórias e até suas decisões. E é exatamente aí que entra o termo registros acásticos. Mas antes de falar de registros acásticos e dos seus registros acásticos, eu preciso explicar o que é a caixa. A caixa não é um lugar para onde você vai, não é uma dimensão, é um espaço sagrado que guarda as informações de tudo que acontece no planeta Terra, de todos os acontecimentos, de guerras, de novos presidentes, tudo absolutamente está dentro da biblioteca, daquele acontecimento, daquele lugar ou a nossa biblioteca. Então a caixa é um campo de consciência, um campo de informação. E é lá que fica tudo registrado. Então, por isso que se chama os registros que estão dentro do caixa, registros acásticos. Então, tudo que você viveu, ou até possibilidades de um futuro estão dentro desses registros. Ou seja, presente, passado e possibilidades do futuro estão dentro dos seus registros acásticos. Então, quando eu, leitora de registros acásticos, entro no seu campo acástico, eu estou, na verdade, acessando a sua biblioteca da alma, onde estão guardados os seus registros. Esse campo de informação da sua alma está disponível, organizado e acessível. E quem é que me traz a informação? A sua centelha divina, o seu eu superior. Eu me conecto aos mestres dos registros acásticos e a sua centelha divina, o seu eu superior, que é a sua parte mais consciente, a parte mais consciente de você. Essa parte, ela não está presa aos nossos medos, aos nossos egos, às limitações da nossa mente aqui na matéria. Ela é a consciência elevada. É ela que enxerga tudo como um todo. E quando eu acesso o espaço da sua biblioteca da alma, eu estou acessando aquilo que está registrado. Seja o que você está construindo agora, seja o que você construiu em vidas anteriores ou até no seu passado, até esse dia de hoje, e as possibilidades de linhas do tempo do futuro. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar como é que a gente acessa o futuro. Mas sim, eu já posso te afirmar, Nostradamus, Baba Vanga e um monte de gente acessava registros acásticos de linhas do tempo no futuro. Ou seja, essas linhas do tempo são possibilidades de acontecer ou não, tá? E aqui nesse vídeo eu vou falar de duas existências minhas no Egito, em que eu descobri abrindo os meus próprios registros acásticos. Se você não me conhece até aqui, eu sou Thaís e aqui no canal eu falo sobre expansão de consciência e técnicas multidimensionais para que você possa avançar em sua escala evolutiva. Aqui eu já vou aproveitar para te pedir uma ajuda para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho aqui. Se você gosta dos meus vídeos, se você conecta com a minha energia, com a minha verdade, com o meu trabalho, só aperta o sininho, nada mais, porque é a única forma que a plataforma tem de indicar isso para mais pessoas. Há alguns meses eu me conectei com as energias do Egito e eu vou contar essa história. Eu comecei abrindo os meus registros e os registros de alguns clientes e toda hora aparecia Egito. Era Egito ali, Egito aqui, era gente que era sacerdotisa no Egito, era evento que eu fazia que trazia o Egito. E aí eu falei, olha, tem coelho aí nesse mato. Aí quando eu estava fazendo mestrado de registro acástico, para me tornar mestre de registro acástico, uma colega minha abriu meu registro, uma pergunta simples que eu fiz a ela, trouxe um tempo e um monte de hieroglifos. Aí eu falei, ó, tem alguma coisa aí e eu não estou conseguindo fazer essa leitura corretamente. E aquilo foi me encucando, porque, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu aprendi nesse processo todo de expansão da consciência. Eu estou aqui há quase 2 anos nesse canal, que a espiritualidade, ela não vai te dar nada de uma vez só. Olha aqui, Thaís, assim, assim, assim. Não é assim que funciona. Porque eles são muito respeitosos. A espiritualidade, ela não entrega tudo de uma vez, porque ela respeita a nossa jornada, porque ela respeita o nosso livre-arbítrio, porque ela respeita a nossa evolução. E ela só dá o que a gente está pronto para receber. Por mais que a gente esteja angustiado, por mais que a gente esteja vivendo problemas, não importa. Ela não vai dar a gente de uma vez só. E é por isso que eu não tinha condições naquele momento de saber toda a minha história. E eu ainda não descobri tudo. No final desse vídeo eu vou contar pelo menos 2 dessas existências no Egito. E o porquê que eu
trazendo isso aqui para o canal. Aí o que eu posso te dizer é, não pare de expandir a sua consciência, não pare, invista tempo, invista recurso, faça o que tiver que fazer. Quanto mais você expande, mais você aprende, mais você evolui. E esse conhecimento é infinito, é um processo lindo. Eu estou apaixonada pelo meu próprio processo de desenvolvimento. E sim, gente, não é perfeito não, viu? E dói, mas isso é tema para um outro vídeo. Até que um dia, minha equipe, eu sou canalizadora, né? Eu canalizo mensagens de mentores espirituais e eu canalizei minha própria mentora. Ela me pediu para eu reunir um grupo de pessoas de maneira muito acessível, que todo mundo pudesse participar e que essas pessoas que se conectariam comigo, elas também viveram no Egito. Então, no dia 31/3, às 19h30, eu vou conduzir essa sessão acessível e aberta. Vai ser uma sessão acástica em grupo. Eu mesma vou abrir esse campo acástico de informação e você vai acessar aquilo que estiver disponível para você nesse momento. Ou seja, eu abro o campo, eu abro as bibliotecas das almas de quem estiver presente e você vai lá e vai resgatar os seus saberes. E aqui eu vou deixar um presentinho. Eles pediram que o carro-chefe fosse descoberta do propósito divino, para que você compreenda ou se conecte de alguma forma com seu propósito divino. Então eu criei um grupo silencioso no WhatsApp somente para informações, onde eu vou ensinar como fazer perguntas antes da sessão. Então, gente, se você se conecta, se você quer saber sobre o seu propósito divino, só vem. O link tá aqui na bio para você falar diretamente comigo, para você se inscrever, mas as informações também estão aqui, ó, na descrição do vídeo. E em outro vídeo eu vou ensinar o passo a passo para você acessar as informações de forma individual da biblioteca da sua alma. Então, aperta logo esse sininho aqui. Lá no passado, na minha primeira formação de registros acásticos, uma professora minha me presenteou com uma leitura de registros acásticos. Eu fiz 3 perguntas para ela e aí começam as curiosidades. O meu eu superior naquele momento entendeu que era uma única informação. Eu fiz 3 perguntas. Uma foi sobre prosperidade, uma foi sobre uma questão do meu útero e a outra eu não me lembro. E aí eu trago uma informação aqui. No momento que você pede um leitor para abrir seus registros acásticos, em geral tem uma raiz. E eu entendi porque que eu só entendi, no dia eu não entendi, tá, gente? Então assim, eu só entendi depois porque que veio só uma cena. Ela viu uma vida minha em um palácio egípcio em que eu era algo como uma sacerdotisa. Ela disse que tinha um sol muito incrível e que eu tinha como se fosse não é um tanque, é como se fosse um poço, assim, e eu vinha toda vestida como se fosse uma sacerdotisa, mas eu vinha caminhando, só que eu vinha balançando e passando mal e comecei a como se fosse vomitar. E aí eu botei para fora aquilo, só que eu me pendurei. Quando eu me pendurei, eu caí no poço, né? Então eu faleci, mas na verdade eu já estava passando mal e eu tinha sido envenenada. Eu era uma sacerdotisa, tinha algum conhecimento no Egito, não fica claro isso exatamente, mas eu era uma sacerdotisa egípcia, ou seja, mexia ali com os segredos ocultos, né? Com ocultismo, com magia, e fui envenenada. E de forma muito aleatória, eu terminei caindo nesse poço e ninguém deve ter me achado. Depois ela veio, a cena deu meio que meu espírito saindo e indo em direção ao sol. E aí, Thaís, que coisa confusa, né? Se você parar para pensar assim, como é que você pergunta sobre prosperidade e abundância e vem a informação de que você foi uma sacerdotisa? E eu demorei tempo para fazer essa leitura, para entender que o meu propósito divino tinha relação com magia, né? Com as terapias holísticas. Eu fui desvendando aos poucos, né? Eu fui desvendando que pode ser que de algum jeito meu útero, né, tivesse sido atingido ali por aquele envenenamento. Eu estava trazendo karmicamente aquelas informações para o meu corpo físico. Às vezes, gente, o que aparece não é só uma vida passada, como foi esse caso, mas uma ligação direta com o seu momento atual. E aqui eu vou dizer que registro acástico tem um pulo do gato, porque não é sobre curiosidade, é sobre entender que as linhas do tempo se conectam. Passado, presente e futuro não estão separados como a gente aprendeu de forma linear, ano após ano aqui. Não.
eles se cruzam num espaço de consciência. Aquilo que não foi aprendido lá continua reverberando aqui. Já contei em algum vídeo aqui que eu descobri na primeira leitura de registros acásticos que eu fiz na vida. Eu já era terapeuta multidimensional, mas eu nunca tinha feito leitura de registro acástico e fiz. E a leitora disse: Thaís, você precisa ver isso. Você precisa olhar para esse lugar. Você é uma maga. Você mexe o tempo todo em várias vidas, em várias linhas do tempo, você está trabalhando com magia. E aqui magia, cuidado, tá, gente? Pra gente não trazer nossos preconceitos para a palavra magia. O que eu faço hoje, terapia multidimensional, é holístico, é magia. Só que de uma forma diferente. Então já teve várias outras vidas. Uma vida eu era adolescente, uma outra terapeuta que é amiga minha era minha irmã, uma terceira terapeuta era meu irmão e a gente foi seduzido por um ser negativado e a gente começou a trabalhar para ele, enfim. Então assim, infinitas vidas eu já descobri que o meu negócio é a magia. Então assim, e eu parei de lutar contra isso, porque eu não queria me expor, porque eu não queria falar, porque as pessoas são preconceituosas, e eu entendi que as minhas relações, coisas que se repetiam, dores que não se explicavam, caminhos que pareciam travados. Quer ver uma pergunta que todo dia chega para mim? Prosperidade e abundância. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro essa pergunta nos registros acásticos, porque é com que a gente se conecta na Terra. Eu sei que a gente vive a materialidade, mas é a pergunta que mais aparece nos registros que eu abro. E também foi a pergunta que eu fiz. Estão lembrados que eu acabei de falar? Mas aí, Thaís, como assim? Como é que essas relações se repetem e eu descubro isso nos registros acásticos? Existe uma coisa aqui que é a influência do campo. Então eu morri nessa vida em que eu faleci, que eu era, né, maga, e agora eu trago no corpo uma questão física no meu útero que pode ter sido desse envenenamento, né? E também trago uma informação sobre como prosperar, porque a forma como eu tenho de prosperar, para mim hoje é clara, é fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Ou seja, alguma coisa que aconteceu no meu passado estava reverberando aqui. Gente, eu fui administradora, eu fui gestora geral de uma telecom aí no Brasil, enorme, enorme. E eu gostava do que eu fazia? Gostava, mas eu não era feliz como eu sou agora. Porque não existe coisa mais linda do que você ver as pessoas evoluindo por meio das terapias energéticas, as pessoas se desconectando de laços horríveis, né, que carregam, desfazendo pacto, desfazendo contrato, expandindo a consciência. Eu amo dar aula, eu estou dando aula hoje sobre espiritualidade, né? Eu tenho cursos aqui que falam sobre isso. Então, assim, por que não pegar na mão dessas pessoas? E eu demorei a descobrir esse propósito. Eu precisei abrir registros acásticos, abrindo a biblioteca da minha alma. Fui juntando pecinhas do meu quebra-cabeça, porque a espiritualidade não ia me dar assim, olha, Thaís, aqui, você foi isso. Entendem? Então, essa foi a minha jornada. E se você parar para pensar, até 2015, ou seja, em 11 anos até eu chegar nesse dia aqui que eu tô sentada olhando para você. E a espiritualidade precisa me dizer, você tem que falar. O mundo precisa ouvir você. Precisa mostrar a sua jornada, porque a sua jornada também pode ser a jornada do outro. Recentemente eu tive vontade de tirar uns vídeos aqui. E uma cliente disse assim, não tire não. Não tire não, porque pode ajudar. Só que eu já estava muito chateada, né? Tipo, as pessoas ficaram me perguntando sobre uma ferramenta de expansão da consciência aí o tempo todo, me perguntando. Gente, esse não é o meu trabalho. E aí eu fiquei chateada, mas depois eu entendi, gente, a minha transformação era aquela, né? E eu não sei não ser generosa quando a pessoa manda uma mensagem para mim, eu tento atendê-la da melhor forma possível. Enfim, o meu trabalho é esse aqui. É educar e me autoeducar para a expansão da consciência. E quando você abre um registro acástico, que aquilo você ouve, né? Eu faço muitas sessões gravadas e a minha voz carrega códigos, né? A pessoa vai ressignificando aquilo, ela vai entendendo. E é aí que tudo se transforma e tudo muda, porque quando você traz para a consciência, você para de repetir os padrões do automático e começa de verdade a escolher por você a sua essência. Então, gente, acessar registros acásticos não é só sobre vida passada, sobre curiosidade, é sobre viver mais com clareza, com mais verdade e se alinhar com aquilo que você veio fazer aqui. Eu vim aqui para isso, vim aqui para expandir a minha consciência, mas também para auxiliar e segurar na mão daqueles que querem. Eu te espero no dia 31/3, o meu contato está aqui, tá? Exclusivamente aberto
para inscrições na Vivência Akáshica no Egito. É lá que muito do seu propósito pode ser revelado se você estiver pronto para receber. Eu deixo, ó, de coração para coração, eu estava morta de saudade de falar isso. Estou tentando manter minha rotina, muita coisa aconteceu na minha vida nesses últimos 6 meses, muita coisa virou de cabeça para baixo, muita expansão de consciência, muita informação chegando que eu não dou conta de integrar e processar tudo. E aí eu terminei me afastando um pouquinho daqui, mas eu sei que o meu lugar é aqui e é aqui que eu estou, tá bom? Um beijo enorme nesses corações, até o próximo vídeo.